receber o professor Lucas Lefeld, professor doutor da UNAEP, que é um dos grandes especialistas aqui, principalmente da nossa região, no Brasil, mas aqui na região de Rio Grande do Sul especificamente, em direito florestal. Pedi a ele que fizesse uma abordagem com vocês pragmática, que trouxesse a vocês uma visão de como é, inclusive, o mercado, né, jurídico para aqueles que querem atuar na área de direito ambiental e especificamente na área que ele tem atuado no direito florestal. Mas vocês perceberão que o professor Lucas é um daqueles professores diferenciados que consegue aliar a teoria dele, que é bastante consistente. Vocês fizeram uma pesquisa do nome do professor, verão que ele tem obras de referência na matéria, com a sua prática, a sua expertise e a sua prática profissional. Acima de tudo, o professor Lucas é um grande amigo, parceiro acadêmico, pesquisador, e é uma pessoa que sempre tem o privilégio de trazer aqui para as nossas aulas, para os nossos cursos, quer seja como aula inaugural, quer seja como aula final, né, de tal forma que eu tenho certeza que vocês gostarão de ouvi-lo, né, de interagir com ele. Assim como ele é bastante pragmático, bastante direto e extremamente livre em relação à abordagem dos temas, né, e gosta e quer que vocês interajam com ele. Ok? Então fico aqui agradecido por vocês terem vindo, prestigiado. Espero que agora no decorrer da aula depois venham mais alunos e alunas, né? Normalmente são muito dedicados eles, né? Ok? Pessoal, então aproveitem. Bom, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. 2h30 já. Bom, vocês podem pegar 50% do que o professor Raul falou e dispensar, né? 50% aí, na verdade, é a gentileza do professor Raul com relação ao meu currículo. O professor Raul me convidou, agradeço pelo convite, viu, professor? Para bater um papo, né? Então eu não vim aqui, não trouxe, na verdade, nenhuma apresentação para vocês, mas a ideia é a gente conversar um pouquinho a respeito sobre esse segmento, né, do direito ambiental, vamos dizer assim, né? A gente ainda não pode dizer que se trata de um ramo do direito ambiental, né, ou seja, direito florestal, até porque a gente sabe que para que isso aconteça, a gente tem que ter aí princípios, normas, né, modos de interpretação próprios, né? Mas de qualquer forma é um ramo que vem sendo muito explorado, né, pelos profissionais na área do direito, em especial aí na advocacia, né? E é claro, né, o Ministério Público sempre tem muito interesse nessa área, porque nós estamos falando aí de proteção do meio ambiente, né? Então é sempre um embate entre o Ministério Público e, claro, os proprietários, os possuidores rurais, em função aí da exploração econômica, né, vamos dizer assim, dessas áreas que são áreas protegidas por lei, né? Então a ideia é a gente bater um papo a respeito desse ramo específico do direito, ou melhor, desse segmento específico do direito ambiental, no sentido de a gente chegar aí a algumas, não vou dizer conclusões, né? Algumas problemáticas. Eu não vim aqui falar sobre verdades para vocês, eu vim aqui trazer algumas questões relacionadas aí ao direito florestal, né? Bom, na verdade o direito florestal é extremamente importante porque o Brasil compete internacionalmente por meio de commodities, né? Então, quer dizer, a economia brasileira, né, é baseada praticamente na agropecuária. Se nós formos pegar aí, né, em nível internacional, nós temos a terra como sendo um fator de produção extremamente importante, talvez o principal fator de produção relacionado à economia brasileira, né? A gente não exporta produtos com valor agregado, né? A gente, na verdade,
rural, né? Por isso que o direito florestal ele é fundamental, o conhecimento, principalmente do tema que nós vamos trabalhar hoje, que é o Código Florestal. Vocês sabem, recentemente aí, nós tivemos o julgamento final, né, do Código Florestal, né, a Lei 12.651, né, de 2012. Eu vou dar um pouco de professor aqui, tá? Então eu vou colocar aqui para vocês algumas referências, né? A Lei 12.651 de 2012, essa lei é extremamente polêmica porque ela trouxe uma certa flexibilização com relação à proteção do meio ambiente em razão da legislação anterior, né? Então, quer dizer, nós tivemos aí talvez alguns outros paradigmas que foram trabalhados pelo legislador, eu vou falar um pouco sobre isso, mas de qualquer forma é uma lei extremamente polêmica, a razão pela qual somente agora, né, 28 de fevereiro de 2018, né, 28 de fevereiro de 2018, nós tivemos o julgamento pelo STF, né, das ações diretas de inconstitucionalidade 4901, 4902, 4903, 4937 e a ação declaratória de constitucionalidade 42. Né? Então, quer dizer, nós tivemos aí 3 ações diretas de constitucionalidade movidas aí pela Procuradoria-Geral da República, né? 4901, 902, 903 e uma pelo PSOL, 4937, e outra pelo Partido Progressista, né, querendo declarar a constitucionalidade do Código Florestal, né, no sentido de entender aí que essa lei seria constitucional. Né? Então, somente no dia 28 de fevereiro de 2012, quer dizer, a lei de 2012, né, 2012, então imagina os proprietários e possuidores rurais, imagina a advocacia nessa área, adivinha, o Ministério Público fazendo um controle difuso de constitucionalidade, ou seja, não aplicando o Código Florestal. Então, o Ministério Público entendendo que o Código Florestal, na verdade, era inconstitucional. Então, a gente tem aí praticamente uma atividade bastante intensa, tanto na advocacia, né, com relação ao Código Florestal, como também no tratamento constitucional dessa lei, né? Discussões a respeito da constitucionalidade ou não dessa lei. Para vocês terem uma ideia, juntando todas essas ações aqui, nós temos praticamente aí 58 dispositivos do Código que foram questionados junto ao Supremo Tribunal Federal. O Código tem 84. Ele tem 84 dispositivos, 58 foram julgados, analisados pelo Supremo, né, no sentido de verificar a sua constitucionalidade ou não. Então imagina, né, a advocacia é extremamente intensa, até porque alguns estados avançaram aplicando o Código Florestal, outros estados nem tanto, né, por exemplo, o estado de São Paulo está parado. Né, nós temos uma lei estadual que regulamenta o chamado programa, eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho, o Programa de Regularização Ambiental, uma lei que foi também por liminar suspensa, né, por uma ação direta de constitucionalidade, que praticamente impede, né, que os proprietários e possuidores rurais participem, né, desse programa de regularização ambiental. Né? Então, essa lei, a Lei 15.684 de 2015, é a lei que regulamenta, na verdade, o chamado Programa de Regularização Ambiental, que é o programa, talvez, aí, que chama mais atenção do Código Florestal, né? Um programa que, na verdade, traz aí a maior preocupação com relação à sua constitucionalidade ou não. Vou dizer por quê. Tudo bem? Então, quer dizer, olha só, né? Nesse emaranhado aí de polêmicas, né? Nessas polêmicas aí relacionadas ao Código, nós tivemos então um julgamento do STF dizendo o seguinte: a boa parte dos dispositivos constitucionais foi considerada constitucional, quer dizer, o Supremo entendeu
né, sobre a sua constitucionalidade, julgou e entendeu que o código é constitucional na sua maior parte, né, e trouxe algumas questões aí de interpretação conforme, ou até mesmo considerou inconstitucional alguns outros dispositivos. A gente vai falar aqui rapidamente, mas eu queria primeiro traçar para vocês qual é o fundamento, portanto, desse julgamento da constitucionalidade ou não do código, né? Qual foi, na verdade, o fundamento de todas essas ações diretas de inconstitucionalidade, ou seja, qual é a maior preocupação por parte, né, do Poder Judiciário no controle de constitucionalidade dessa lei? O maior fundamento que foi traçado aí por essas ações diretas de constitucionalidade diz respeito, eu não sei se vocês já ouviram dizer, mas nós temos um princípio da vedação do retrocesso. O princípio da vedação do retrocesso. E agora do retrocesso ambiental, né? Quer dizer, esse princípio, na verdade, ele foi criado lá no Pacto das Nações Unidas sobre direitos econômicos, né? Direitos sociais e econômicos, né? Lá em 66. É um princípio que diz respeito à integração ao patrimônio, né, da pessoa humana dos direitos conquistados ao longo do tempo. Quer dizer, você não pode suprimir direitos. A legislação vindoura, ou a novel legislação, não pode suprimir direitos que foram conquistados ao longo do tempo. A ideia é essa, né? O princípio da vedação do retrocesso. E aí, isso foi deslocado para a defesa de uma legislação mais restritiva quanto à exploração aí econômica, né, das áreas verdes, né, das florestas. Então, quer dizer, esse princípio foi colocado aí como fundamento para essas ações diretas de constitucionalidade, dizendo o seguinte: olha, o Código Florestal ele é mais flexível que a legislação anterior, razão pela qual o Código Florestal viola o meio ambiente como um direito fundamental. Né? Ou seja, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto lá no artigo 225 da Constituição Federal, o Código Florestal, portanto, violaria esse direito conquistado pela humanidade, portanto, ele não poderia ser aí suprimido ou flexibilizado, né? Bom, eu tenho, na verdade, uma outra visão. O próprio Supremo também entendeu que esse princípio não pode inviabilizar, né, a dinâmica do Estado no sentido de produzir novas leis, né? Quer dizer, esse princípio não pode inviabilizar aí o Estado de produzir novas leis. Então, quer dizer, o próprio Supremo Tribunal Federal entendeu o seguinte: olha, se o legislador achou por bem flexibilizar, ou seja, trazer uma legislação mais permissiva, né? Então você não pode impedir esse dinamismo do Estado, não obstante aí o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Agora tome cuidado, né? Até porque quando se fala em meio ambiente ecologicamente equilibrado, a gente está falando de sustentabilidade, né? A gente está falando, na verdade, de sustentabilidade. Nós não estamos falando de proteção integral do meio ambiente. Se nós tivermos proteção integral do meio ambiente, vamos voltar, né, à idade da pedra, que aí você não pode botar a mão, né? Aqui nós estamos, na verdade, nessa sala, nós já temos impacto ambiental, né? A energia que a gente utiliza, o ar-condicionado, né? Então, quer dizer, aqui nessa sala já existe. Então, na verdade, nós estamos buscando o quê? Sustentabilidade, né? E foi isso que o Supremo entendeu, né? O Supremo entendeu que, na verdade, você não pode impedir o dinamismo do Estado, no sentido de produzir novas leis, e, ao mesmo tempo, né, a gente precisa analisar o Código Florestal por meio de um princípio, que é o princípio da sustentabilidade. O meio ambiente ecologicamente equilibrado demanda sustentabilidade, o ponto de equilíbrio, né, entre a proteção do meio ambiente e, evidentemente, as atividades antrópicas, que geram desenvolvimento social, econômico, né? Então a ideia foi exatamente essa. Então, quer dizer, é polêmico aí o tema, né, extremamente polêmico, uma vez que o Supremo demorou tudo isso para julgar, né? Quer dizer, você não tem segurança jurídica quando você trabalha, ou melhor, você não tinha segurança jurídica para trabalhar com os proprietários, né? Então, donos de terra,
rurais, então você tinha uma dificuldade de trabalhar com essas pessoas porque você não tinha uma segurança jurídica. Será que o código seria ou não aplicado? Né? Ou seja, será que o código seria considerado ou não constitucional? Olha só, 58 dispositivos analisados pelo Supremo, sendo que ele tem 84 apenas. Então é evidente, né, que havia aí toda essa dificuldade, principalmente na área da advocacia, uma grande dificuldade de aplicar ou não essa legislação. Tudo bem? Entenderam qual é o fundamento aí da questão do controle de constitucionalidade? Princípio da vedação do retrocesso, ou seja, a gente não poderia ter uma legislação mais permissiva do que a legislação anterior, porque isso violaria, portanto, o meio ambiente como um direito fundamental. Bom, o Supremo entendeu que isso não é bem verdade, uma vez que a gente está falando de duas coisas aí, né? A gente está falando de sustentabilidade de um lado e a gente está falando do dinamismo estatal na produção de novas leis, né? Então, quer dizer, pressione o seu legislador se você acha que há necessidade de uma lei mais restritiva. A ideia é você, né? É o jogo político, né? Esse é o jogo político, né? Eu estava vendo uma palestra, né? Uma palestra com o ministro Barroso. Nós tivemos a oportunidade de ter uma palestra lá na Universidade com o ministro Luiz Roberto Barroso, né? E ele estava dizendo o seguinte, né? Que a classe política, às vezes, é deficiente porque praticamente os idealistas, né? Aqueles que buscam aí ideais, né? Acabaram se vertendo para o Ministério Público, para o Poder Judiciário, né? Quer dizer, a gente não tem idealistas na classe política, né? A gente acabou trazendo esses idealistas para outras carreiras, né? E aí a gente começa a ter a judicialização de políticas. Por isso que a gente tem tanta judicialização, né? Praticamente o judiciário ele acaba se tornando um agente político. Vou dar um exemplo, o próprio Código Florestal. O que o Ministério Público fazia nas suas ações civis públicas? Então imagina, né? Vou falar de uma questão polêmica do Código Florestal, que vocês provavelmente ouviram aí na mídia, né? De forma equivocada, evidentemente, né? Da chamada anistia. Já ouviram falar da anistia dos desmatadores, né? Anistia. Né? Os desmatadores, os poluidores, né? Anistia, olha, então o Código Florestal traz uma anistia àquele que desmatou, né? Porque é o seguinte, olha só, aquelas pessoas, né? Aquelas pessoas que, ou melhor, aquelas áreas rurais que tiveram ação antrópica, né? Até 22, ação antrópica eu estou dizendo uma exploração, até 22 de julho de 2008, aquelas áreas rurais que sofreram essas ações, como edificações, ou até mesmo exploração, né, florestal, né, ou seja, exploração econômica, né, edificações, benfeitorias, exploração econômica, até 22 de julho, se porventura esse possuidor ou proprietário tivesse ali uma multa ambiental, né, ou seja, fosse a ele aplicada uma multa ambiental, essa multa poderia ser suspensa a partir do momento do seu ingresso no Programa de Regularização Ambiental, PRA, né? O chamado PRA, que, por exemplo, no Estado de São Paulo não funciona ainda. Né? No Estado de São Paulo, como eu disse, a Lei 12.651, a Lei 15.684, né? Aqui no Estado de São Paulo, ela está suspensa por liminar, em razão de uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, aqui no Estado de São Paulo não funciona o PRA. Né? Então, o PRA é o Programa de Regularização Ambiental. Tudo bem? Então, aqueles que, né, desmataram até 22 de julho, por exemplo, para plantar soja, né, desmataram até 22 de julho, que sofreram, na verdade, punições, penalidades, eles teriam, então, a oportunidade de recuperação da área num programa de regularização ambiental que pode ter prazo até de 20 anos. Quer dizer, você pode ter um programa de regularização ambiental de uma determinada área com prazo até 20 anos. Para isso, você tem que ingressar nesse programa. Né? Para você
você ingressar nesse programa tem alguns requisitos, por exemplo, cadastro ambiental rural. Né? O cadastro ambiental rural foi agora, esse cadastro, pessoal, ele foi estendido agora até dia 31, se não me engano, de maio de 2018. Né? Então você pode fazer o cadastro. Né? Então praticamente hoje no país nós temos quase 100% das propriedades rurais cadastradas, quase 100%. Né? Nós temos aí o Centro-Oeste com 93,7%. O Nordeste é o que está mais atrasado, 89,2% de cadastro. Agora a região Sul, Sudeste, Norte, 100% das propriedades rurais já foram cadastradas no chamado Cadastro Ambiental Rural. CAR. Né? São por volta de 4,8 milhões de propriedades que estão cadastradas hoje nesse cadastro. Né? A ideia do cadastro é você ter o quê? Um diagnóstico do passivo ambiental. A gente não tem. Até hoje o Brasil não sabe, primeiro, a quantidade de propriedades rurais que tem e o passivo ambiental que tem. Né? O professor Raul, que trabalha a parte, né, de florestas públicas, né, sabe lá que tem lá o Cadastro Nacional de Florestas Públicas. Né? Só que olha só que interessante, quando a gente fala em florestas, a gente acha que está tudo em propriedade do Estado, né? Não está não. 68% das florestas e vegetação nativa, 68% estão aonde? Em propriedades rurais privadas. Ou seja, olha a importância do Código Florestal. 68% de toda a floresta que o Brasil tem, 68% está em propriedades privadas. Não está no Estado. Não está nas mãos do Estado. Está nas mãos do proprietário. Olha só. Né? Nós temos algumas regiões aí, né, por exemplo, Minas Gerais, que 40% praticamente, 80% das propriedades são de pequenas propriedades. Propriedades até 4 módulos fiscais. A gente acha que o Brasil está cheio de grande propriedade. Tá, só que não é essa a maior quantidade de propriedades rurais que a gente tem. Né? Nós temos os latifúndios. É verdade, né? Se pegar o Pará, por exemplo, tem vários latifúndios lá, né? Titularidade até duvidosa, né? O pessoal não sabe quem é o proprietário, né? Então nós temos lá, né, propriedades lá, por exemplo, do ex-presidente, enfim, mas que ninguém sabe que é dele. Mas propriedades são latifúndios aí, né? Começa no município e termina no outro. É assim mesmo, né? Eu tive a oportunidade de conhecer, né, o Pará, e aí nós temos vários latifúndios lá. Né? Principalmente gado, né? Cabeças de boi. Tudo bem? Então, olha só, 68% das florestas e vegetação nativa estão em propriedades privadas, cuja aplicação é o Código Florestal. Então, essa proteção, né, de florestas aí, praticamente se decorre do Código Florestal. Então, olha só, voltando aqui à questão, né? Então, imagina, 68% do que a gente tem de vegetação nativa e florestas, em propriedades privadas, dessas pessoas aqui, que teriam condições do quê? De suspender as multas que foram aplicadas ingressando num programa de regularização ambiental que pode demorar até 20 anos para a recuperação da área. Aí você pode perguntar, bom, mas se ele recuperar, o que acontece? Essas multas são o quê? Convertidas porque a gente chama de serviços ambientais. É o pagamento do serviço ambiental que você prestou. Né? Por que você prestou um pagamento? Por que você prestou um serviço ambiental aqui? Recuperando a área. O que vocês acham? Por que seria um pagamento por serviço ambiental, né? Pode ser um negócio meio estranho, né? Quer dizer, o cara desmatou, sofreu a punição, né, o direito administrativo sancionatório, né, que a gente acha que funciona, que é o sol que funciona, né, e não funciona, pessoal, não funciona. Eu que sou advogado de propriedades rurais, não funciona. Não adianta você aplicar uma multa de 2, 3, 10 milhões de reais, que isso não vai fazer com que o proprietário tenha consciência ambiental. Ele vai pedir para o seu advogado fazer o quê? Enrola ele. Enrola. Vai enrolando. Primeiro administrativamente, depois judicialmente. Não é com uma multa de 10 milhões de reais que vai fazer com que o proprietário
pense 2 vezes em desmatar. Certo? Até porque isso foi a cultura brasileira, né? Nós tivemos vários programas estatais no sentido de desmatamento, né? Provárzea, programa Provárzea, é para você plantar em áreas, né, que hoje são consideradas áreas APTs, áreas de preservação permanente. Então o Brasil sempre incentivou o desmatamento, Então isso é uma questão até de cultura, né? Uma questão até histórica. Então é evidente que essa multa não vai levar a uma consciência ambiental. Olha o que o Código traz, diferentemente do direito administrativo sancionatório. Ele diz o seguinte, olha, nós reconhecemos que há um passivo ambiental. Então vamos estabelecer um programa de regularização ambiental para que você, proprietário possuidor, que desmatou, possa recuperar essa área. Só que assim, não é recuperar a área em 1 ano, como muitas vezes, né, a Secretaria do Estado do Meio Ambiente, ou até mesmo alguns órgãos ambientais, exigiam do proprietário, ó, é o seguinte, você tem que recuperar a área em 1 ano, hein? Você não vai conseguir recuperar a área em 1 ano, porque custa dinheiro. Olha a ideia do código. Primeiro, o prazo tem que ser dilatado. Você vai recuperar a área. Se você não recuperar a área, a multa volta. Se você não recuperar a área, a multa volta. Você vai pagar a multa. Ou seja, suspende a multa e suspende a prescrição. Suspende a prescrição, volta. Se você não recuperar a área. Se você recuperar a área, o que vai acontecer? Aquela multa vai, na verdade, ser convertida no serviço ambiental. Por que é convertida no serviço ambiental? Por que é essa conversão? Porque é o seguinte, o laguinho que você tem lá na sua propriedade, né, a faixa lá, a mata ciliar que você tem lá no rio, né, a nascente, né, isso não é seu. Esse é um bem ambiental de natureza coletiva, lá do censo, né? Quer dizer, isso não é seu. Na verdade, aquele lago não é seu. Aquela nascente também não é. Aquela APP, a área de preservação permanente, não é. Mas você tem que proteger. Você vai ter que pagar por isso. Você vai ter que custear essa proteção. É isso mesmo? Isso mesmo. Por isso, a multa se converte em serviço ambiental. Você prestou um serviço ao meio ambiente. Você está recuperando uma área que não é sua. É uma área de toda a coletividade. Só que você vai ter um prazo para isso. Você vai ter um prazo, né, um programa de regularização ambiental. Então a ideia aí, né, não é de um direito administrativo sancionatório, né, que a gente está acostumado, principalmente na área ambiental, do poluidor pagador. Lembra do poluidor pagador? O princípio do poluidor pagador? Poluir tem que pagar, né? É assim? O código começa a trazer, talvez, a importância de um outro princípio, né? Que é o princípio do protetor e recebedor. O cara que protege mais do que é exigido em lei, ele tem o quê? Ele recebe, né? E aí eu estou falando de questões econômicas. Porque proteger o meio ambiente custa. Custa dinheiro. A gente acha que a gente protege o meio ambiente como se fosse algo, né, romântico, né? Se dependesse lá do fazendeiro, para ele, é um negócio romântico. Não, ele tem que proteger o meio ambiente. Proteger o meio ambiente custa dinheiro. Custa dinheiro. Ele está protegendo um bem que não é dele. Ele tem que externalizar isso. De alguma forma ele tem que externalizar isso. Então esse princípio do poluidor pagador, né, que até então a gente utiliza na área ambiental, continuamos utilizando, porque se ele não recuperar a área, aplica-se aí a multa, né? Essa multa suspende, tá? Ela não se extingue. Por isso que não é anistia. Né? Não é anistia. Ninguém está sendo anistiado aqui. Ele vai participar de um programa e se ele cumprir o programa, aí sim, a multa será convertida
Aí haverá extinção da punibilidade, mas só se ele cumprir o programa. Quer dizer, se ele recuperar a área que até então ele não fazia por meio de multa, ninguém faz isso por meio de multa. Até porque o pessoal depois vai fazer o quê? Um termo de ajustamento de conduta, não é isso? Não, não é. Você acha que o pessoal paga a multa direto? Não paga, né? Então vai buscar junto ao Ministério Público o termo de ajustamento de conduta, ou vai enrolar isso até judicializar, ou seja, é assim que funciona na realidade. Tudo bem? Então, evidentemente, aqui o programa de regularização ambiental, na minha visão, tá? Pode ser que não seja na visão do professor Raul, por exemplo, ou na visão de outros ambientalistas, né? Mas para a gente que trabalha no dia a dia com isso, né? No sentido de verificar aí, o que nós temos de passivo ambiental, não estou dizendo que a gente não tem que recuperar, não. A gente tem que recuperar, mas é imprescindível que haja um tempo razoável para isso. E não a forma como vem sendo feita pelos órgãos ambientais. Não adianta você exigir do proprietário que ele recupere a área em um ano, ele não vai fazer isso. 20 anos, bom, pode ser que seja excessivo prazo, pode ser. Não estou dizendo que seja o melhor. Mas foi o que o legislador escolheu, né? O legislador disse o seguinte, até 20 anos. Né? Quem vai determinar isso é o órgão ambiental, tá? O órgão ambiental pode estabelecer um prazo menor. Ok? Então não é uma anistia, né, pessoal? Na verdade, o pessoal ingressa no programa para fins de recuperar o meio ambiente. Né? Então a ideia me parece ser boa. Porque passivo ambiental a gente tem. Isso é uma realidade, ponto. A gente precisa recuperar isso, de alguma forma. Será que por meio de multa a gente vai conseguir? Será que é só aplicar a multa que a pessoa vai ter consciência ambiental? A gente percebeu que esse modelo não está dando certo. É um modelo que não dá certo. Então precisamos mudar o modelo. Tudo bem? Então, olha só, o Supremo entendeu que esse programa de regularização ambiental, na verdade, não é bem uma anistia. Claro, o julgamento foi apertado, 6-5. 6-5. O julgamento foi bem apertado com relação a essa questão aí, tá? Pessoal, por que 22 de julho, né, de 2008? Essa data também foi escolhida, essa data, né? É que a gente chama de área rural consolidada, tá? A área rural consolidada é aquela que sofreu ação antrópica antes do dia 22 de julho de 2008. Quando vocês ouvirem falar em área rural consolidada, são todas aquelas áreas rurais que tiveram edificações, benfeitorias ou atividades, né, agrícolas, pecuárias, né, antes de 22 de julho de 2008. Mas por que isso, né? 22 de julho. Essa data aqui, pessoal, é do decreto 6.514. Uma data do decreto 6.514 de 2008, tá? Que traz as infrações ambientais administrativas, né, as infrações administrativas ambientais. 6.514 foi a data escolhida pelo legislador. É a melhor data? É evidente que não. Aí foi uma vitória dos ruralistas, né? Dos donos de propriedades rurais. Né? Não é a melhor data, evidentemente. Né? E poderia ter escolhido, por exemplo, 81, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente. Por que não? 1981. Né? Você teria, evidentemente, aí uma maior parcela de poluidores aí sofrendo multas, né? Que não poderiam ingressar no programa de regularização ambiental para suspender as multas. Tudo bem? Entenderam essa questão? Até 22 de julho de 2008, aquele que ingressar no programa de regularização ambiental e que desmatou até essa data, ele poderá pedir a suspensão das multas para que ele possa recuperar isso num programa. Como é que esse programa é feito? Na verdade, cada estado tem o seu. São Paulo está parado, por liminar, né? Cada estado tem o seu. São Paulo está parado até porque essa lei já tem regulamentação. Viu? Quer dizer, já poderia estar funcionando esse programa no estado de São Paulo, só que foi suspenso. Em 2016, essa lei foi suspensa. Tudo bem? Então, quer dizer, cada estado tem o seu programa de regularização ambiental, e aí você, então, pode o quê? Hoje tem até, na verdade, você apresenta, né, para você fazer esse programa, né, para você ingressar nesse programa,
eles têm uma apresentação simplificada. Basta entrar no sistema, basta entrar no CAR, www.car.gov.br. E você pode, né, a partir dali, ser direcionado para a página do seu estado, tendo o cadastro ambiental rural. Você tem que ter o cadastro ambiental rural da sua propriedade. Você pode, então, baixar o módulo do PRA, chama módulo do PRA, e lá você vai ter o quê? Uma proposta simplificada de adesão ao programa de regularização ambiental. Aí você preenche essa proposta, manda via site mesmo, e aí gera um termo de compromisso. Esse termo de compromisso é como se fosse um TAC, um termo de compromisso junto, né, ao órgão ambiental. Então aí o órgão ambiental, nesse termo de compromisso, ele tem aí 6 meses, né, para avalizar esse termo, na verdade 12 meses para analisar o projeto aí de recuperação da área e depois 6 meses para avalizar esse termo de compromisso. E aí tem que ter um monitoramento, né? Tem que ter um monitoramento, né? Não adianta também, né? Você estabelecer um prazo de 20 anos e deixar lá para o proprietário, faz aí. Você acha que ele vai fazer? Não, precisa monitorar, um monitoramento, podendo aí, evidentemente, esse programa, né, ser aí suspenso ou até mesmo rescindido a qualquer tempo, se não houver o cumprimento aí por parte do proprietário. Tudo bem? Tá. No estado de São Paulo não tem CRA ainda, é isso? Não, no estado de São Paulo nós temos a lei, nós temos o decreto que regulamenta a lei, só que a lei está suspensa por liminar. E aí, as multas, então, ficam sempre, Não, na verdade, aí você vai ter que chamar o juiz para resolver a questão. Porque acaba que os proprietários podem ficar... Exatamente. Então, o que o proprietário faz? Ele vai chamar o advogado dele para pedir, né, judicialmente que haja essa suspensão. Exato. Primeiro você vai tentar administrativamente, dizendo que você tem interesse em aderir ao programa, mas todas as agências, todos os órgãos ambientais, na verdade, se recusam a fazer. Né? Então, quer dizer, aceitar esse pedido. Então, você vai ter que judicializar a questão. Vai ter que judicializar, no estado de São Paulo. Né? Tudo bem? E aí você pensa, bom, como é que eu vou recuperar essa área, né? Como é que eu vou recuperar essa área? Bom, o Código Florestal traz lá uma série de alternativas, né? Como, por exemplo, a recomposição, você vai pagar para recuperar a área, regeneração, né? Deixar lá a área regenerar, isso aí custa, tudo isso custa. É evidente, né, pessoal, que o instrumento mais utilizado vai ser o quê? A compensação. Né? Claro, aí você só paga, compra lá uma área verde, paga, compensa. Né? Imagina, fazer recomposição, a grana que você vai gastar, regenerar, deixar lá a regeneração natural daquela área que você desmatou, né? E você vai ter que gastar lá em termos de insumos, né? Então você vai fazer o quê? Você vai compensar. Tudo bem? A compensação pode ser por meio de arrendamento, pode ser por meio de compra de área, e pode ser também por meio, né? Eu falei do protetor recebedor, pode ser por meio das CRAs. CRA é cota de reserva ambiental. Aquelas antigas CRFs, né? Cota de reserva florestal, agora as CRAs como uma outra roupagem, né? As CRAs são as cotas de reserva ambiental. Esse é um mercado extremamente aquecido, já existe, embora não regulamentado. Existem contratos de CRAs futuras. Tem áreas que custam 1 milhão, 2 milhões de reais. Uma CRA, valor de 1 milhão. Né? Então, por exemplo, Floresta Amazônica, 1 milhão de reais uma CRA. Né? E que existe um mercado, a Bolsa Verde do Rio, BV Rio. Vão ter outras, tá? Parece que estão criando mais duas. Então, nós vamos ter aí outras bolsas verdes que vão negociar CRAs. É como se fossem corretoras, em que você pode fazer o seguinte. Imagine que você tenha na sua propriedade, por legislação, uma reserva legal de 30% da sua propriedade, da extensão da sua propriedade. E a lei te exige 20%, dependendo da área, né? Na Cerrado, por exemplo. Então, aqui no estado de São Paulo, 20%.
Então você tem 30% da sua propriedade protegida, de reserva legal. Você tem que proteger só 20%. Perfeito? Você poderia fazer o seguinte, vou pegar esses 10 e vou explorar economicamente. Hoje tem que pedir autorização no órgão ambiental para fazer isso. Né? Mas você poderia explorar 10%, perfeito? Poderia plantar mandioca lá. Fechado? Bom, o que a gente pode fazer? E essa é a ideia do código. Protetor e recebedor. O que a gente pode fazer? Eu posso pegar esses 10% a mais de excedente e transformar em cota de reserva ambiental. 1 hectare uma cota. E negociar isso em bolsa. E a grande discussão era, como é que a gente vai fazer isso? Bom, o código estabelecia o mesmo bioma. Mesmo bioma. Se é o mesmo bioma, você pode negociar. Então, se você tem uma propriedade no Cerrado e o seu, né, o cara que quer negociar essa cota também tem no Cerrado, ok, você pode negociar. Bom, o Ministério Público caiu de pau nisso. Ou não pode. Né? E aí os estados começaram também a legislar a respeito. Por exemplo, o estado de São Paulo estabeleceu lá, tem que ser na mesma bacia hidrográfica. Perfeito? Porque a ideia é manter o quê? As mesmas condições, né, ecológicas. Né? Então imagina, você pega o bioma da Amazônia. O bioma da Amazônia envolve aí 11 estados. Né? Então quer dizer, você tem uma propriedade aqui, o cara vai fazer compensação com a propriedade lá no norte, é isso? E cadê, né? São as mesmas condições ecológicas? Não são, né? Então é evidente que você tem um problema, porque a ideia é você compensar no sentido de manter aquela qualidade ambiental. Tudo bem? Só que o Supremo, então, fala. Tem uma dúvida. Nesse caso do termo de recuperação do PRA, ele tem que ser obrigatoriamente de regeneração ou ele pode ser por isso? Não, você pode escolher os 3. Pode escolher os 3? Pode. Pode escolher ou compensação, ou regeneração, ou recomposição. São as 3 formas de recuperação que você tem. Tá. Que é na verdade, não é o PRA, né? O PRA é o programa, né? Aí você vai fazer um projeto de recuperação de áreas degradadas e alteradas. É o PRADA. Aí você faz um projeto. Esse projeto, o órgão ambiental tem 12 meses para aprovar. Aprovando, há o termo de compromisso. Tem 6 meses para balizar o termo de compromisso. E a partir daí começa o monitoramento. E a partir daí começa 20 anos? Até 20 anos. Quem vai decidir isso é o órgão ambiental. Tá? Então, na verdade, você tem 3 formas de recuperar a área. Ó, 3 formas de recuperação. Compensação, que vai ser 90% dos casos. 90% dos casos, compensação. Que é mais fácil. Envolve comprar área. Você vai comprar área. Tá? 90% dos casos. Depois você tem a regeneração, que é natural. Você tem que deixar lá, e é claro, né? Insumo, adubo e etc. E a recomposição. Aí você tem que plantar. Tudo bem? Então aí você tem aí essas 3 formas. Aqui a gente vai mais utilizar a compensação, evidentemente. Compensação, regeneração e recomposição. É que na compensação tem vários itens, né? Compensação tem o CRA, por exemplo, arrendamento, ó, presta atenção aqui, ó. Tem o CRA, que são as cotas, tem o arrendamento, né? Você pode arrendar, você pode fazer um contrato de arrendamento, você pode fazer uma comprar área verde, né? Você pode, por exemplo, imagine que você tenha lá uma propriedade, numa unidade de conservação. Unidade de conservação, em regra, não pode ser explorada. Então essa propriedade, ela está ilegal ali. Ela está irregular. O que você faz com essa propriedade? Você doa para o Estado. Doa para o Estado, né? Você também compensa. Tudo bem? Aí, aqui no Estado de São Paulo, a Procuradoria do Estado de São Paulo tem que aprovar isso aí. A doação. Né? Tem que passar pelo crivo da Procuradoria do Estado de São Paulo. Você tem lá uma propriedade, uma unidade de conservação, que você não pode explorar, né? Economicamente. No máximo você pode fazer turismo, no máximo você pode fazer, né, pesquisa científica nas unidades de conservação, né? E aí você doa. Né? Pessoal, é impressionante a quantidade, quando surgiu o código, o advogado nessa área acabou se tornando um pouco de corretor também. Porque o que o advogado tinha que fazer? Ele tinha que analisar, né, se
escritura, né, da propriedade estava tudo correto, se a reserva legal estava devidamente averbada, se as áreas de preservação permanente também, se fosse a questão de unidade de conservação, né, tinha que ter uma certificação, né, do órgão ambiental dizendo que, né, estava pronta para ser doada, enfim, era praticamente você trabalhava nas duas frentes, tanto na parte administrativa, judicial, como na parte também de corretor, né, corretagem, porque começou a surgir assim, né, teve uma vez, foi engraçado, teve uma vez no escritório, tinha assim, vários vendedores de áreas, né, um marcado para cada hora, porque eles queriam vender áreas verdes. Áreas verdes. Protetor recebedor. Protetor recebedor. Normalmente, né, Lucas, um grande estoque de pequenas propriedades, com menos de 4 módulos rurais, que tinham a luz do Código Florestal, que tem, né, excelente floresta. Até porque menos de 4, foi muito bom ter colocado. A reserva legal pode ser só aquela remanescente, né? Menos de 4 módulos fiscais, essa propriedade, também conhecida como pequena propriedade, aquilo que é remanescente, você não precisa ter 20% de reserva. Aquilo que é remanescente é reserva. Já é a prova. E você pode negociar. Exatamente, pode negociar. É um absurdo, né? Imagina. Você tem lá 5% da sua propriedade de mata remanescente, vegetação nativa, né? E aí aquilo lá é reserva e ainda você pode transformar isso em copo. Então eu acho que isso, na verdade, o código acabou. No estado de São Paulo tem muitas pequenas propriedades, menores que 4 módulos, né, que possuem essa característica. Exatamente. Então, assim, se a gente for analisar juridicamente isso, né, perante os princípios aí do meio ambiente, né, do direito ambiental, melhor dizendo, isso é questionável com relação às pequenas propriedades, aí, né, bem questionável. De você utilizar, por exemplo, você tem 1%, né, de vegetação e utilizar isso como reserva legal e negociar isso. A questão das CRAs é se você tem mais do que é exigido em lei. Então você tem 30%, só precisa proteger 20%. Então você pode negociar isso daí. E aí o Supremo, só para terminar, desculpa, professor. Não, talvez o aperfeiçoamento da lei nesse ponto seria proibir que os pequenos proprietários pudessem fazer essa negociação. Perfeito. Eu acho que aí, na verdade, quem perdeu aí foi a sociedade, né? Perdeu essa abertura. Fala. Eu fiquei com uma dúvida. O PRA, ele tem que ser aprovado por quem? Pelo órgão ambiental. Pelo órgão ambiental. Ou secretaria, depende, né? Depende do estado. Tem estado que não tem órgão específico, executor, tem só a secretaria, por exemplo, Mato Grosso. Mato Grosso é a secretaria que faz. Em São Paulo, DPRN? DPRN. E quando você fala que essa questão do prazo tem órgãos que estabelecem prazo de custo, são esses órgãos, você está se referindo a esses órgãos? Isso. Porque na verdade depende da cabeça do agente. Esse é um grande problema. Então tem órgão que coloca prazo de 1 ano? Tem órgão que coloca prazo de 1 ano, tem órgão que coloca 6 meses. Aí você tem discricionariedade administrativa e possibilidade de Exatamente, questionamento. Até porque, por exemplo, imagina que você tem uma área de preservação permanente, que é um caso no Mato Grosso, que é um parque estadual, e tem ali uma fazenda de um grupo grande, Barretos, por exemplo. E na verdade, quando foi instituído o parque, a fazenda já existia. Uma fazenda, pessoal, na verdade, é fazenda não, é uma indústria, né? Não é uma fazenda, né? Ali tem de tudo, né? Tem produção de carne, tem inseminação artificial, uma série de coisas ali. Mas o parque, na verdade, foi instituído depois. E aí o proprietário, né, dessa empresa teve que cercar, vamos dizer assim, aquela área que não poderia haver ali exploração, né? Bom, mas um agente público chegou lá, viu lá um boizinho ali. Bom, só isso, multa de 2 milhões. A questão da discricionariedade. Mas, por exemplo, sendo feito compensação, dá para fazer bem rápido, né? Então, se o prazo for de 6
Compensação, com certeza. Daí cabe a função dele vai se fazer a compensação. Sim, aí cabe ao agente verificar o PRADA, o projeto, né? Porque o projeto você vai sugerir. Você vai estabelecer um projeto de recuperação. Você tem que apresentar o projeto. Tá? Aí não é uma exigência por parte do agente. Porque é o seguinte, o agente aplicou a multa. Você tem que pagar a multa. Você tem que pagar a multa. Ponto. Você quer ingressar no programa? Então apresenta para mim um projeto e eu vou analisar. Dentro, evidentemente, da regulamentação dentro do Estado. Cada Estado tem o seu programa de regulamentação ambiental. Até porque o Estado compete a ele, né, estabelecer uma legislação apropriada para aquela região. A nossa região aqui é diferente do Mato Grosso, é diferente lá do Nordeste, enfim. Mas uma coisa eu não entendi, o prazo o órgão estabelece assim, aqui no Estado o prazo vai ser esse, sempre o prazo? Não, para cada caso. Para cada caso. Então ele já pode, por exemplo... Pode falar assim, ó, imagina uma propriedade que tenha, né, 1.000 hectares, 10.000 hectares. Então, evidentemente, você vai estabelecer um prazo talvez maior do que aquela propriedade que tem 30 hectares só. O projeto é da propriedade específica. Isso, exatamente. É um projeto específico que vai ser oferecido, na verdade, ao órgão ambiental. Pode ser uma secretaria, um órgão específico, tá? Vai depender do Estado. E aí, esse órgão ele tem 1 ano para analisar, ele tem 12 meses para analisar isso. Tá? Se ele aprovar, elabora o termo de compromisso. O termo de compromisso é um contrato, dizendo, ó, eu vou cumprir, né, essa regularização ambiental aqui, vou cumprir essa recuperação. Então, se você não cumprir no prazo estabelecido, volta a multa. A multa volta, você tem que pagar a multa. Por isso que não é anistia. Tá? Mas no caso do prazo ser rejeitado, aí abre para o proprietário fazer um novo projeto ou o órgão tem Você pode, não, você tem a revisão, você pode fazer por meio de recurso administrativo, ou até mesmo buscar o Poder Judiciário. Mas aí o órgão tem funcionalidade para fazer, por exemplo, esse projeto que você apresentou não forma um corredor ecológico. Exatamente, né, das áreas prioritárias. Aí ele tem funcionalidade para impor. Perfeito. Até porque, para fins de recuperação, né, você tem áreas que são prioritárias, tem a questão da formação de corredores ecológicos, né? Você tem alguns requisitos ali, né, previstos tanto no código mesmo, como previstos também na legislação estadual. Né? O decreto, por exemplo, da Lei 15.684 estabelece qual é a ordem prioritária quanto à aprovação do PRADA. Né? E o primeiro é o corredor ecológico, né, por exemplo. Tudo bem? Se você, por exemplo, for fazer com outro estado, a compensação tem que ser área prioritária. Então, aí você tem aí essa exigência, né? Então, a ideia, né, do Código Florestal, né, não obstante toda a polêmica aí, é que se reconhece que há um passivo ambiental, mas também se reconhece que esse direito administrativo sancionatório de você aplicar multa por aplicar é um modelo que não vem dando muito certo. Então, no sentido de buscar aí, talvez uma recuperação, a gente tem esse programa de regularização ambiental. Uma outra questão também que eu acho interessante do Código é favorecer, né, o que chama de soft law, né, ou seja, as leis que são permissivas, né, são autorizativas e não leis, né, sancionatórias, né, leis impositivas, né, que é a questão, por exemplo, de você transformar em CRA o excedente para que você possa negociar isso. Né? Então havia uma discussão a respeito se poderia ser no mesmo bioma, e aí o Supremo Tribunal Federal fez uma interpretação conforme, né, dessa questão e disse o seguinte, que as áreas precisam manter o quê? A identidade ecológica, né? Fauna, flora, tem que ser uma identidade ecológica, tá? Então, na verdade, é mesmo bioma, mas as áreas precisam manter essa identidade ecológica. Houve uma restrição, tá? Houve uma certa restrição aí com relação a essa compensação. Tudo bem? Então, o Supremo... Eu digo o seguinte, né? Agora, nós vamos ter aí a oportunidade de trabalhar bastante na área de direito florestal. Bastante. Hoje nós vamos ter aí profissionais, né, que praticamente aí, precisam conhecer. Por exemplo, para conhecer, precisa fazer saber mexer no cadastro ambiental rural. Né? Então, nosso escritório faz isso também, né, o cadastro ambiental rural.
a gente faz todo o levantamento, né? Nós temos uma parceria com geoflorestas lá para fazer georreferenciamento. Então você tem que, na verdade, trabalhar em equipe. Não dá para você trabalhar sozinho nessa área, você tem que trabalhar em equipe. Né? Porque para você ingressar nesse programa tem que ter um cadastro. Né? Se já tem um cadastro, tem que fazer um projeto de recuperação da área, que aí precisa de engenheiros, né? Para fins de recuperação. Né? Então as coisas não são tão simples assim, você tem que trabalhar em equipe, uma vez que você, embora entendendo da parte jurídica, tem toda essa parte técnica que envolve aí, engenheiro, envolve, enfim, agrônomo às vezes, né? Dependendo do projeto. Tudo bem? Então, não sei se você precisaria de mais alguma coisa. Eu me coloco à disposição, né? O site lá do nosso escritório é www.sustentabilidade.adv.br. sustentabilidade.adv.br. Então, quem quiser lá tomar um café lá com a gente está à disposição aí. Fechado? Espero que vocês tenham esclarecido algumas coisas aí, né? A decisão final do Supremo ainda não foi publicada, então, a partir do momento que for publicada, aí vocês terão a oportunidade de ler os votos, né? E aí verificar que é um tema extremamente polêmico, né? Foi apertada a votação, 6-5, com relação à constitucionalidade do Código Florestal, mas de qualquer forma, agora, né, pelo menos a gente vai ter um pouco mais de segurança jurídica no sentido da sua aplicação. Até porque, como eu falei, né, o Ministério Público vinha fazendo um controle difuso de constitucionalidade. E isso vinha trazendo judicialização. Né? Quer dizer, a gente tinha que entrar... Né? O Ministério Público fazia o termo de ajustamento de conduta dizendo o seguinte: olha, não aplica-se o Código Florestal nessa questão. Aí você tinha que pegar a incapação para anular o termo de ajustamento de conduta. Então, a ideia era realmente a judicialização. Né? E vamos ver agora se a gente consegue andar com isso. Né? Vai depender do aparelhamento do Estado, evidentemente. Né? Vocês sabem que a verba na área ambiental é complicada. Né? Vocês veem que a medida, como bem colocado pelo professor Lucas, a medida em que você tem o Supremo colocando as coisas de forma com maior segurança jurídica, provavelmente até em termos de serviços, né, professor, vai haver um deslocamento de ações judiciais para aconselhamento, para consultoria ambiental. E aí, como bem ressaltado pelo professor Lucas, um grande nicho de atuação profissional para o advogado, para o novo advogado que esteja, né, a fim de explorar um nicho que poucos conhecem. Como nós já dissemos aqui a vocês, vocês têm o privilégio de ter uma faculdade que na grade possui direito ambiental como uma disciplina obrigatória. Depois, como vocês sabem, eu, o professor Lucas também veio em outras oportunidades aqui para discutir, por exemplo, recursos hídricos, saneamento. Temos aqui feito algumas disciplinas que são optativas, que se direcionam justamente a essas grandes temáticas ambientais, basicamente disciplinas relacionadas ao Código Florestal, direito florestal, direito de recursos hídricos, saneamento, direito de resíduos sólidos, todas essas grandes políticas ambientais que, se nós quisermos fazer um país melhor, mais desenvolvido, realmente com melhor proteção ao meio ambiente, e proteção ao meio ambiente, como bem colocado pelo professor Lucas, não significa pura e simplesmente preservar, não utilizar, e sim utilizar de forma sustentável, de forma adequada. De qualquer forma, o meu objetivo aqui, eu creio que foi atingido, trazendo o professor Lucas para fazer essa aula inaugural, justamente para, em alguma medida, plantar em vocês um interesse, uma semente, né, que vocês possam aí vislumbrar um grande espaço de atuação específica, profissional, né, de vocês, para vocês, né, de vocês para vocês no futuro. Tá? O professor Lucas aqui colocou à disposição
né, um escritório dele, para eventualmente vocês irem até lá, visitarem, conhecerem. O professor tem muitos clientes no setor e agora com esse julgamento, né, as coisas vão andar até presumir de forma, né, de forma melhor, mais tranquila, né, no sentido de aqueles trabalhos que exigem uma judicialização, né, se deslocam para uma consultoria. Significa que o perfil do profissional muda, né? Um consultor, um especialista, um estudioso no assunto, ele tem, portanto, né, uma rentabilidade até normalmente maior do que aquele que é pura e simplesmente um produtor de processos, né? Um ajuizador de ações. Né? Só complementando, professor, na verdade, nós vamos trabalhar muito mais na seara administrativa do que propriamente judicial. Essa é a proposta, pelo menos com esse julgamento do Supremo, provavelmente a gente vai atuar muito mais próximo aí dos órgãos ambientais. Por isso que é importante trabalhar em equipe, uma vez que você vai ter que ter ao seu lado um engenheiro na área ambiental, um engenheiro ou até mesmo um agrônomo, por exemplo, para fazer esses projetos de recuperação. Esses projetos, na verdade, demandam, né, uma tecnicidade, um conhecimento técnico que muitas vezes a gente não tem. Né? Então, agora, tem cursos interessantes que vocês podem fazer, né, na CETESB, na Secretaria do Meio Ambiente. É só entrar no site, os cursos muitas vezes são gratuitos, e vocês podem fazer. Por exemplo, fazer um curso para o CAR, Cadastro Ambiental Rural. Né? Você tem lá um curso que você pode fazer. Tem alguns encontros presenciais, outros são via internet mesmo, né? Videoaulas. Então, a ideia é que você se habilite, né, para fazer essa intervenção administrativa, né, conhecendo não só a parte jurídica, mas também a parte técnica. Né? Então, tem vários cursos aí que vale a pena vocês consultarem nessa área, quem quiser trabalhar nessa área. Interessante isso também.